O Titã Cameraman está vivo em Substolete 76. Será que os TV-Mans e os Cameramans não serão mais parceiros? E o que vai acontecer com a Resistência nos próximos episódios? Tudo isso nesse vídeo a gente vai desvendar agora. Só que antes de tudo isso, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Tem vídeo aqui no canal todos os dias. Também gostaria de agradecer todo mundo que me seguiu lá no Instagram, no primeiro link da descrição. Lá você vê meu rosto, troca uma ideia comigo, é sensacional. De tudo isso, pegue suas coisas porque tem muita teoria pra gente descobrir hoje. Deixa muito like nesse vídeo e clica no botão de hypar demais. Você ajuda muito e é uma funcionalidade secreta aqui da plataforma. Então, bora pro vídeo porque tem umas teorias muito interessantes hoje. Bem, saiu o episódio 76 completo e foi bastante rápido, até demorou um dia pra seguir esse episódio completo, e tem algumas novidades interessantes. Eu gostaria de recapitular algumas coisas, principalmente em torno da cadeira, que eu vi muitas pessoas falando e como eu disse pra vocês em vídeos anteriores. É bem difícil a gente determinar se a cadeira foi uma intervenção direta do Boom. É bem provável por causa da energia verde que teve, inclusive foi uma participação direta provável que do agente secreto. Só que eu gostaria de dizer pra vocês que vamos ter um pouco mais de pé do chão com a cadeira, porque o Boom ele consegue dar contexto pra tudo que ele quer que apareça na série. Isso é um dos grandes potenciais do Boom em si, que é questão de dar contexto para os objetos que ele coloca na série. Então, eu vi muita gente falando que a cadeira seria uma nova raça em Substolete, então eu peço um pouco mais de paciência. É bem improvável que isso aconteça, mas eu gostaria de só adicionar esse comentário. É bem provável que o Boom tenha colocado a cadeira nesse episódio, uma participação mais direta, que a cadeira já vem aparecendo há bastante tempo na série. Então, eu acredito que foi mais um jeito de contextualizar como seria a participação da cadeira de fato nesse episódio, já que a nova temporada começou e a cadeira não parou de aparecer em nenhum momento. Sobre as cenas secretas, eu gostaria também de deixar um comentário genial aqui. Vamos primeiro falar sobre o nosso queridíssimo Titã Cameraman, que está vivo, tudo aparenta, porque nessa cena secreta, após o Astros conseguir contato com a Duquesa, a gente consegue ver um diálogo muito interessante que tem alguma coisa atrapalhando a nossa comunicação e diz que o esquadrão de Astros que estava perseguindo o Titã Cameraman, até porque era o único que estava sob perseguição, pelo que a gente sabe, acabou perdendo contato, ou seja, ninguém estava respondendo do lado de lá. E daí ele diz algo muito estranho, que é: você quer mesmo acompanhar algo nesse sentido? E ela diz que não vai perder isso por nada. Então a gente chega em duas conclusões aqui. O Titã Cameraman conseguiu de alguma forma se esconder e atrapalhou a comunicação de alguma forma, seja usando algum tipo de poder, ou o mais provável, que eu acredito que seja isso, o Titã Cameraman conseguiu, seja sozinho ou com o apoio de alguém da Resistência, ficar vivo e derrotar o esquadrão dos Astros que estava perseguindo ele. Pode ter, quem sabe, até uma ajuda do G-Man, até porque a localização era bem parecida, seja do acampamento da Resistência lá no episódio 74, se eu não me engano, até onde o G-Man estava. Então quem sabe aí, agora que tá tendo essa parceria informal entre os Skibidi e a Resistência, não tenha tido um apoio do G-Man ou de membros dos Skibidi para ajudar o Titã Cameraman, que de fato estava com uma condição de combate muito ruim. Vai ser até surpreendente se o Titã Cameraman ter conseguido se salvar e ter derrotado os Astros que estavam perseguindo ele sozinho, porque ele estava sem condições nenhuma de lutar. Não à toa, o plano inicial da Resistência era ele e o Titã Spearman voltar para a base, enquanto o Titã TV-Man seguia lutando. Agora tá todo mundo recuado para a base e a gente não sabe o que vai acontecer, mas seria algo surpreendente e é até um feito nobre e muito estranho, porque a gente não sabia de fato o que aconteceu com ele, a gente ainda não sabe ainda, mas temos uma confirmação pelo menos, ele segue vivo. Isso é algo que a gente tem certeza, até porque os Astros que estavam perseguindo não tem mais comunicação nenhuma com o alto comando dos Astros, e eles recuaram. Os Astros só largaram o Laje Cameraman porque eles estão indo investigar o que aconteceu com o esquadrão que perseguiu o Titã Cameraman. Então o Laje Cameraman seria totalmente destroçado, mesmo ele acabando sendo morto. Ele teria um fim ainda mais drástico, mais doloroso, mas só foi largado porque o esquadrão que perseguia o Titã Cameraman acabou perdendo totalmente a comunicação. Sobre os TV-Mans agora, sobre eles serem traidores e tudo mais. Enfim, a gente tem algo delicado aqui. Eu falei pra vocês em vídeos anteriores sobre os TV-Mans estão errados? Sim e não. Eu acredito que foi uma grosseria desnecessária eles terem tratado a Resistência lá no começo do episódio daquele jeito. Vi muita gente falando: não, Rogério,
ele tava falando essas coisas terríveis para a resistência. E eu vi também muitos youtubers fazendo teorias em relação a isso. E não, pessoal, pelo amor de Deus, a gente consegue ver que essas sentenças são ditas quando os TV-Mans começam a ver os destroços dos Skibidi que estavam ali em combate. Então essa referência de, não se preocupe com esses inúteis, era em relação aos Skibidi. E como eu falei pra vocês também em vídeos anteriores, a gente viu como o Titã TV-Man tem uma raiva gigantesca do G-Man e dos Skibidi em geral. Então associar as frases que o TV-Man estava falando ali no começo do episódio sobre, eles são inúteis, não se preocupem com eles, era em relação aos Skibidi. Não é à toa que os TV-Man estão tratando essa parceria, que está sendo um acordo involuntário, obviamente, é um tratado de acordo porque eles estão se unindo para derrotar um mal maior, que é os Astros. Então a gente vê que essa relação não é uma relação desgastada com a resistência, de uma forma de tipo, não, os Cameramans e os Spearman são inúteis, mas sim eles estão tratando mal os Skibidi. Pelos TV-Mans não teria parceria nenhuma. Não à toa a gente vê um pouco mais nas cenas secretas que esse tratamento com os Skibidi está sendo uma maneira de tipo, não, eles são apenas materiais de estudos, eles são apenas uma fonte importante para a gente estudar. E se a gente avançar um pouco também na série, eu concordo que houve sim uma grosseria por parte dos TV-Mans, quando ele fala também com o Laje Cameraman, chamando ele de bucha de canhão, só porque ele estava na linha de frente da batalha, e a gente sabe que os TV-Mans de fato não aparecem tanto para lutar. Se a gente vê nessa cena secreta, que ele pede para os Cameramans estudar alguns materiais, porque a gente sabe que os TV-Mans estão estudando os Astros por conta própria, mas a gente vê nas cenas secretas que o TV-Man, ele leva esse material para os Cameramans estudarem, e óbvio, tem um tratamento ali revoltante por parte dos Cameramans. Eles estão revoltados porque o TV-Man preferiu trazer, obviamente, um material de estudos do que teletransportar o pessoal da resistência. Não à toa que tava tendo sim um apoio, uma operação para evacuar o pessoal ali do campo de batalha, só que óbvio que a operação era ridiculamente pequena, a gente só tinha um Laje Cameraman fazendo o transporte dos soldados, enquanto o resto dos TV-Mans optaram apenas por levar um material de estudo. E nessa cena secreta a gente vê uma revolta clara ali, com certeza, sem dúvidas nenhuma. O pessoal dos Cameramans está revoltado, perderam muitos soldados nesse episódio, foram diversos soldados derrotados, então foi um prejuízo gigantesco para os Cameramans. E agora fica a pergunta, o TV-Man solta no final a seguinte frase: vocês vão se arrepender por causa disso. Ele tá fazendo uma referência, agora fica uma pergunta pra vocês, se é uma referência para os Cameramans do tipo, a gente não vai mais trabalhar com vocês, a gente não vai fazer mais uma parceria com vocês, não tem mais um acordo entre a gente, ou será que ele tá falando isso de vocês vão se arrepender de fazer uma parceria com os Skibidi, ou vocês vão se arrepender de não estar me levando a sério? Porque a gente tá vendo que os TV-Mans estão querendo atacar e coordenar essa batalha de um jeito diferente dos Cameramans. Desde o começo das últimas temporadas, nós observamos que o Titã TV-Man e os TV-Mans em geral estão numa perseguição e numa luta sedenta para acabar com o G-Man de uma vez só. Eles estão malucos, loucos, querendo derrotar o G-Man de qualquer jeito. Então a gente não sabe ao certo se eles estão buscando ali derrotar os Skibidi de qualquer maneira, e essa frase de vocês vão se arrepender por causa disso em relação a isso, ou eles estão falando isso porque os Cameramans por enquanto não estão seguindo a estratégia dos TV-Mans. E daí é uma pergunta que eu faço pra vocês: o que vocês acham que essas frases que o TV-Man falou têm significado? Então, gente, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Deus abençoe vocês de coração. Clique em um desses 3 abas aqui na tela, todos estão incríveis. Deus abençoe todo mundo que viu esse vídeo até o final. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós. Falou!